anos Eu isso? estava com 17. Tá. 17 anos. Aí eu fui num banco, eu tinha conta no Banco Real e resolvi investir uma parte desse dinheiro, R$ 100, né? Era 25% daquilo que eu ganhava. E já usei critérios muito bem definidos para escolher tanto o banco quanto o investimento. Eu tinha a opção de abrir conta em 2 bancos quando eu era cadete do Exército, né? Era aluno nessa época. Eu podia abrir conta no Banco do Brasil ou no Banco Real. Como o Banco Real tinha funcionárias muito mais bonitas do que o pessoal do Banco do Brasil, com todo respeito ao pessoal que trabalha lá, né? Mas eu fui para o Banco Real. Aham. E quando eu fui investir os R$ 100, era uma época muito diferente de hoje. Só tinha um único fundo que deixava alguém aplicar no mínimo R$ 100. Todos os outros, a aplicação era mais do que isso, era 500, era R$ 1.000. Lembrando que em 2006, R$ 100 era muito mais dinheiro do que é hoje, né? Então vejam como era pouco acessível. Mas calhou que era um fundo bacana, ele mexia com empresas que já tinham uma preocupação com sustentabilidade ambiental, então era um precursor do ESG que a gente está vendo hoje. Eu coloquei os R$ 100 nesse fundo e em 2 meses virou R$ 140. Foi 40% em 2 meses. Aí eu Cara, comecei a fazer conta de juro composto, né, Thiago? Eu falei, caramba, 40% em 2 meses com R$ 100. Em termos absolutos é pouco dinheiro, mas em termos relativos era muito. E eu vi que se as coisas continuassem naquele ritmo, em pouco tempo eu estaria na capa da Veja, assim, de lado, como o mais novo milionário da Bolsa, né? você tem uma foto exatamente assim, cara. É por Tenho isso fotos então que você assim, tirou. desde essa época. Acabou que isso não aconteceu, porque a bolsa ela sobe caindo, né? Ela cai subindo, é muito variável. Depois veio a crise de 2008. Eu ganhei um dinheiro interessante entre 2006 e 2008 e sem saber fazer nada. E era até uma coisa que, na minha época de juventude, né, arrogância extrema, eu pensei, não, tô ganhando dinheiro porque eu sou o wise da bolsa. Eu tinha comprado MMX do Ike Batista. E o Uau. negócio dobrou de um ano para o outro. E por que eu comprei MMX? Porque eu vi o Ike Batista na capa da Veja, como o homem mais rico do Brasil. Daí eu pensei, se esse cara é o mais rico do Brasil, eu quero ser sócio dele, né? Eu não olhei nada, eu só comprei e deu certo. Mas quando veio a crise, aí eu vi, não, tem que começar a estudar mais isso. Aí fui estudando, me formei em 2010, comecei a ganhar mais, aí consegui investir mais também. Eu investia sempre no mínimo 30% do que eu ganhava, no mínimo, tinha meses que eu conseguia fazer mais. Como eu era militar, eu tinha um plano de carreira. Quando eu era promovido, eu falava para mim mesmo, bom, fui promovido, estou ganhando mais, só que vamos viver 6 meses como eu já vivia antes, porque afinal de contas não faltava nada antes. Então fui investindo, cometi erros, tive bons acertos na jornada, porque uma coisa boa do mercado financeiro é que quando você erra, se você não estiver pegando dinheiro emprestado dos outros para investir, você perde no máximo aquilo que você investiu, e quando acerta pode ganhar 100, 200, 300, 400%, ou 1.060%, igual quem investiu em Bitcoin há 12 meses atrás. Então, graças a essa trajetória de se você erra, você perde pouco ou menos, quando acerta, você pode ganhar mais. E também a minha esposa, que no final me apresentou os negócios online, a gente veio parar aqui. Em 2017, eu já tinha R$ 880.000 investidos, era o meu patrimônio. E naquela época a Selic estava em 2 dígitos, a bolsa estava subindo muito, a gente tinha LCIs, LCAs pagando 12% ao ano isento de imposto de renda, então era uma época ótima para investir, inclusive Então, com peraí. risco moderado. Você começou, então, com 17 anos, investindo Isso. lá, e aí, 2017, você tinha lá R$ 270.000 investidos. Não, 880 mil. 880 mil. E aí, quantos anos Isso. você tinha em 2017? Eu estava com 28 para 29 anos nessa época. Tá, então, isso aqui foi fruto, na verdade, de você trabalhar, pegar um pouquinho, investir e ir rendendo com o tempo. Eu até fiz algumas coisas assim, em termos de tentar obter uma renda extra, mas acabou que não foi algo tão significativo, porque era sempre pouca coisa, sempre de Uhum. maneira temporária. Quando que Uhum. realmente essa renda extra começou a vir mais forte? Quando a gente começou a empreender pela internet. E Uhum. foi graças a Malu, ela que fez o meu primeiro site, né? E Uhum. a gente ganhava uns R$ 1.000 no site. E depois, ela que entrou em rede social. Eu falava que a rede social era perda de tempo. E a Malu me mostrou que não. E felizmente, eu acho que uma qualidade que eu tenho é que eu mudo de ideia rápido quando eu vejo que estou errado. E eu não precisei ver dinheiro na mesa para saber que eu estava errado. Foi um dia assim, eu cheguei em casa, ela estava fazendo Snapchat e me mostrou, tem 500 pessoas me assistindo. E eu falava o tempo todo, sai do Snapchat e vai escrever para um blog que a gente tinha. E a Malu é disléxica, né? A gente veio saber depois só. Então, praticamente, eu estava falando com um peixe, sai da água e vai subir uma árvore. Não era o melhor uso das habilidades dela. E aí, nesse dia, Uhum. ela me mostrou que tinham 500 pessoas assistindo ela no Snapchat.
E muita gente aqui talvez tenha 500 views nos stories, né? Para quem não conhece o Snapchat, foi o precursor dessa função stories que o Instagram colocou. Mas eu trabalhava num quartel que tinha 120 pessoas. Quando ela me falou isso, eu pensei em 4 vezes o meu quartel assistindo a Malu. Eu falei, nossa, 500 pessoas comprando um produto de 2 mil dá 1 milhão. Aí nessa hora eu falei para ela, esquece o blog, esse negócio não tem futuro, fica em rede social. Eu mudei na hora. E depois que a gente fez isso, a gente começou a obter uma renda extra bem significativa. Primeiro utilizando a internet como um meio para fazer eventos físicos, palestras, e depois a gente lançou produtos online. E aí eu consegui chegar no primeiro milhão, Thiago, foi em outubro ou setembro de 2017. Graças a esse dinheiro acumulado, marcação a mercado com juros caindo, bolsa subindo, Bitcoin naquele ano saiu de 2 mil para bater 70 mil. Então foi uma conjunção de fatores. E mais essa renda extra entrando no finalzinho, né, para levar esses 880 mil para 1 milhão. E 7 meses depois disso eu já tinha ganho o segundo milhão com um negócio online. E desde então eu estou aqui. A gente se conheceu muito cedo nesse período. Foi no final de 2017. Eu tinha acabado de começar a vender online e te conheci no evento. Interessante. E aí, muito rapidamente, já chegou no bi, né? Que história legal. Mas te deixar para outro dia essa história de quando você bateu um bi, né? Era segredo até agora, né, Thiago? Mas que você falou, né? Mas olha só, tem uma coisa interessante que você falou, que é sobre a rede social. Pô, Malu, perda de tempo. E, na verdade, rede social pode ser uma perda de tempo mesmo, né? Depende do que você faz com ela. É como a própria bolsa de valores. Ela pode ser um cassino, mas ela pode ser um ambiente propício para que você enriqueça um pouco mais rápido ou multiplique um pouco mais seu capital, né? E que é o que a gente está fazendo agora, né? Um pouco de conhecimento que pode agregar de alguma forma na vida dessas 14 mil pessoas que estão aqui, né? 14 mil contas, né? Tem uma pesquisa que eu faço, geralmente 50% das pessoas estão acompanhadas. Então, eu poderia dizer que a gente tem 20 mil pessoas aqui, né? E aí, beleza. Então, eu queria introduzir com essa história, né? Quem é que conhecia a história do Perini já? E quem é que não conhecia a história do Perini? Tá? Comenta aí, e aí daqui a pouco eu tiro os comentários, tá? E Perini, eu queria então começar, na verdade, como eu prometi que a gente vai falar hoje sobre ouro e sobre Bitcoin, criptomoedas, eu queria começar te perguntando o seguinte: por que que o ouro ele é tão importante hoje? Porque às vezes a gente olha, ouro, por que eu vou comprar ouro, cara? O ouro, ele não muda, ele é o ouro, ele não mexe, ele é aquilo, ele não produz dividendos como uma empresa, né? E por que mesmo não fazendo nada disso, como que o ouro ele tem tanto valor até hoje? Como que até hoje, pô, depois de tantos anos, né, continua sendo rico, continua valendo alguma coisa? Eu acho que para a gente falar de por que ele tem importância até hoje, é interessante a gente voltar um pouco no tempo, né? Ou talvez nem tão pouco assim, porque a primeira joia de ouro encontrada, foi encontrada numa região que hoje faz parte da Rússia, ela data de 4.500 anos antes de Cristo, ou seja, o negócio tem 6.500 anos e é um anel rústico, mas que poderia estar à venda hoje, porque o ouro não se deteriora com o tempo. E aí nós temos que pensar até na própria evolução do comércio na humanidade. Porque as pessoas começaram fazendo trocas, né, naturalmente através do escambo, mas esse era um sistema complicado, porque vamos supor que o Thiago ele produza maçãs. E eu pesco, eu sou um pescador, eu pego peixes. E o Thiago quer os meus peixes, só que eu não quero a maçã do Thiago, eu não gosto de maçã. Na verdade, eu quero uma espada para poder me defender de invasores. Aí o Thiago não tem a espada, ele vai ter que ir atrás de alguém que tem uma espada. Ele encontra o cara da espada, mas o cara da espada, ele quer carne de porco. Aí o Thiago vai ter que ir atrás de um cara que tem carne de porco para trocar pela espada, para depois trocar a espada pelo meu peixe. Então, olha a complexidade disso. Naturalmente, as pessoas foram caminhando para bens que eram mais fáceis de ser trocados, que eram mais líquidos, né? Bom, o Bruno não precisa de maçã, o outro não precisa de peixe, mas todo mundo precisa de sal. Então, todo mundo começa a trocar as coisas por sal e o sal acaba virando a moeda de troca. Só que o sal não é uma moeda ideal. O que a gente procura numa moeda? Tem que ser, de preferência, portátil, durável. Você não quer uma moeda que você jogue água, ela dissolva. Tem que ser, de certa maneira, escassa, porque se for muito abundante, o pessoal para de trabalhar, vai catar sal na praia. Então, tinha mais valor o sal no interior do que no litoral. Então, olhando esses aspectos, acabou que os metais preciosos, né, prata e ouro, por exemplo, despontaram. E até uma vez eu vi um químico americano, isso era no ano de 2016, mais ou menos, e ele fez algo muito interessante. Ele pegou a tabela periódica, abriu e mostrou. Vamos ver o que a gente pode usar como moeda aqui, pensando que a gente quer alguma coisa portátil, durável, né, fracionável, que fique uniforme.
Aí, de cara, ele cortou os gases, né? Como é que você vai ter uma moeda de oxigênio? Um negócio não é palpável, de gases nobres, né? Que é escasso, mas também você não consegue pegar. Então, corta esses. Também vamos cortar os líquidos, porque fica mais difícil de ter um dinheiro líquido. Líquido, quando eu digo, é do estado físico mesmo, né? Porque em termos de liquidez, capacidade de fazer trocas, o dinheiro é o bem mais líquido de uma economia. Mas você tira todos os líquidos. Aí, dentro dos líquidos, tem metal já. O mercúrio é um metal líquido. Só que não seria adequado, porque além de líquido, ele também é ruim para o homem. Demorou muito tempo para descobrir isso, mas o mercúrio vai nos intoxicando. Então vamos tirar tudo que é venenoso. Tira arsênico, tira urânio, porque você não quer um dinheiro que te cause câncer, né? Carregar esse negócio no bolso não seria bom, o pessoal ia querer se livrar do urânio. Você vai tirando tudo até que no final você sobra. Você fica em algum grupo de metal. Vários metais. Aí dentro desse grupo dos metais, por exemplo, por que não usar ferro? Porque a moeda ela vai perdendo a característica, vai enferrujando com o tempo. Por que não cobre? Porque vai ficando esverdeado, também perde característica. Por que, por exemplo, não um alumínio? Porque era raríssimo, mais raro que o ouro até. Tem um episódio interessante na história, que é no século XIX, quando Napoleão III, sobrinho de Napoleão, governava a França naquele período, ele guardava lingotes de alumínio nos cofres dele, porque o alumínio era mais caro do que o ouro. Inclusive, ele guardava talheres especiais feitos de alumínio para os seus convidados mais ilustres. O que não era tão ilustre assim, usava talheres de ouro. Você não é tão importante, não toma aqui o talher de ouro. Muito importante era com alumínio. Então era muito raro. E alumínio também é quebradiço. Então, por esse aspecto, acaba que você chega em uma seleção de metais muito restrita. São 8 metais, basicamente, que corresponderiam a que o químico lá colocava como metais ideais para serem usados como moedas, que poderiam, por exemplo, ter um ponto de fusão mais baixo, para ser cunhado, né? Para que civilizações antigas pudessem cunhar uma moeda colocando o rosto do soberano da época. Esses metais seriam prata, platina, paládio, ródio, ósmio, irídio, rutênio e o ouro. Sendo que o único deles que é mais diferente, que é dourado, os outros são todos meio prateados, é o ouro. Então, naturalmente, como era algo escasso, mas não tão escasso assim, e devido às propriedades físico-químicas, que até hoje são interessantes, né? O ouro conduz muito bem a eletricidade. Ele só não é usado em postes, porque se já roubam cobre, imagina se fosse o poste de ouro. Aí que eu tava sem energia para fazer essa live aqui mesmo. Tá todo mundo pegando, né, fio de ouro do poste. Mas, por conta desses aspectos, ele acabou despontando naturalmente, porque inclusive civilizações que não tinham contato entre si valorizavam o ouro, e ele foi usado durante boa parte da história. E acabou, junto com outros metais, como o ouro sempre foi caro, como você disse, a prata despontou também. E aí era usado como moeda. Até tem aqui, eu tenho 3 moedas de prata que eu separei, antigas, né? Essa daqui, não sei se o pessoal vai conseguir ver direito, mas tem o rosto de Zeus. É uma moeda que ela data de 3.300 anos atrás. Ela foi cunhada pelo Filipe II, pai do Alexandre o Grande. E atrás tem um cavaleiro. Por que isso aqui? Porque além de ser dinheiro, ou seja, era usado como um meio de troca, como uma reserva de valor, é feito de prata, e até hoje, né? Veja o aspecto como ela está bem conservada. E também uma unidade de conta, pessoas faziam conta para ver se trocavam dinheiro por outras coisas. Essa moeda também foi uma mensagem, porque o Filipe II, ele era da Macedônia, e ele queria dominar a Grécia. E os gregos tinham muito preconceito com o pessoal da Macedônia, porque eles falavam outra língua, tratavam eles como bárbaros. O que o Filipe II fez? Ele anexou a Tessália, que era uma região grega, e com isso ele ganhou o direito de disputar os Jogos Olímpicos. E tinha Olimpíada a cada 4 anos. Né? Essa tradição foi retomada nos tempos modernos, mas é uma tradição grega. E a crença era de que o vencedor dos Jogos Olímpicos era favorecido pelos deuses. Ele foi lá e disputou os Jogos Olímpicos e venceu 3 edições em 3 modalidades diferentes. Na primeira edição ele venceu uma corrida a cavalo. E ele cunhou essa moeda porque era a melhor maneira de você espalhar uma mensagem. Você cunhava a moeda e muito mais rápido do que um telegrama, aquela moeda ficava circulando e não se desfazia. E todo mundo via, né, que ele tinha ganho a prova de hipismo. Então é um aspecto interessante das moedas. Também era usado como mensagem. Mas até hoje, os metais preciosos, talvez, né, porque a gente já usa há muito tempo, eles têm carregado na cabeça das pessoas a ideia de valor. Por mais que o valor que ele tenha financeiro seja muito mais alto do que, às vezes, o valor para uso industrial, que é o que acontece principalmente com o ouro. Uhum. É um pouco do... É como se fosse um pouco do que a gente ler o jornal hoje, do que às vezes ver uma live como essa, né? Ou ver uma postagem, mas se você aparece no jornal, automaticamente parece que é um uau, né? Uma coisa muito mais séria, né? Então a gente realmente guarda muitas coisas de antigamente. Então, pelo que eu estou entendendo o que você está me dizendo, um dos grandes fatores do ouro, ele ter durado tanto tempo e ser valorizado hoje,
é justamente pelo fato de ele ter durado muito tempo e ter representado algo que valia alguma coisa ao longo da história. Né? Então, como ele durou muito tempo, foi valorizado em muitos momentos da história, além de ter as propriedades físicas, a gente continua fazendo isso até hoje. Né? E aí, quando a gente fala de valorizar até hoje o ouro, né, isso é só uma das coisas, até um tempo atrás, a gente tinha a questão da moeda lastreada no ouro. E hoje a gente percebe que o nosso real, ele... Talvez nem todo mundo saiba disso, o nosso real não é mais lastreado no ouro, né? Como que é um pouquinho disso, assim? Porque antigamente, para emitir moeda, né? Olha aqui, vou imprimir dinheiro. Você tinha que ter ouro. Né? Em que momento da história isso deixou de acontecer? Como? Por quê? Conta um pouquinho disso. Bom, como você bem falou, né, Thiago? O nosso dinheiro hoje, ele não tem mais lastro algum. E isso é interessante porque mais tarde falaremos de Bitcoin. E a primeira pergunta é: qual o lastro do Bitcoin? Como se essas notas aqui, né, que eu tenho um peso argentino, isso aqui está lastreado em honestidade de político argentino. Por isso que não vale muita coisa. Não que o real valha muito mais, né? Pelo mesmo motivo, mas as moedas não têm mais lastro. E muita gente se surpreende com isso. Eu lembro que eu tive um comandante no Exército que já tinha feito escola de Estado, de comando de Estado-Maior, era um cara letrado, né, estudioso, mas ele não conhecia muito bem essa parte de economia. Uma vez conversando com ele, eu falei: a moeda não tem mais lastro. Ele: como não? O real não representa o ouro guardado no Banco Central? Eu falei: olha, aqui no Brasil faz muito tempo que isso não acontece. E sempre que no Brasil tentaram voltar com lastro ouro, as pessoas faziam óbvio. Queriam trocar o dinheiro por ouro no banco, porque ninguém confiava no governo. Isso há muito tempo. Só que no mundo, o lastro ouro ele durou até recentemente, podemos dizer assim, né, em termos de escala histórica. Ele acabou em 1971. Como que foi isso? Foi a última fase aí do uso do ouro. Ela começou em 1944, já no final da Segunda Guerra Mundial. Heráclito, que era um filósofo grego, costumava falar que a guerra é a mãe de todas as coisas, né? E entre os filhos da guerra nós temos a inflação, porque os governos criam muito dinheiro para pagar suas despesas. Ao final da guerra, chegou-se na necessidade, no consenso de voltar com o sistema financeiro mundial. O que eles definiram? Que o dólar teria lastro em ouro, e todas as moedas teriam lastro em dólar. Seria assim. E lá eles fixaram que uma onça Troy de ouro, uma onça seria uma medida de mais ou menos 31 gramas. Valeria $35. E isso funcionou durante bastante tempo. Só que o que acontece é que os americanos foram fraudando esse sistema ao longo do tempo. Porque, veja bem, se você tem o dólar lastreado em ouro, para criar mais dólares é necessário ter mais ouro. Só que os americanos ficavam criando mais dólares sem ter mais ouro. Porque, afinal de contas, né, ninguém fiscalizava muito eles. Né? Como é que um outro país vai chegar, a França, você vai falar: deixa eu olhar se está tudo em dia. Né? O cara fala: não, pô. E nós somos donos aqui também do maior exército do mundo, da maior força aérea do mundo. A maior força aérea do mundo é a Força Aérea Americana. A segunda maior é a Marinha Americana. Então, os caras têm esse poder de matar muito forte também. Só que começaram a ficar desconfiados e os outros países poderiam não fiscalizar, mas converter reservas em dólar em ouro, porque afinal havia essa conversibilidade. E começaram a fazer isso, suspeitando de que os Estados Unidos estavam inflacionando, criando muitos dólares sem ter mais ouro. E como muita gente começou a fazer isso, os Estados Unidos ficaram com medo de ficar sem ouro. E aí, em 1971, ou seja, há 50 anos, o presidente da época, o Richard Nixon, ele fez um pronunciamento, está no YouTube, ele falou que os Estados Unidos estavam sob um ataque especulativo e que, por conta disso, estava suspensa temporariamente a conversão de dólares em ouro. E o temporário dura desde 1950 e provavelmente nunca vai voltar, né? É aquela história do Milton Friedman, né? Nada é mais permanente do que uma política temporária do governo. Então foi assim. Aliás, quando a gente foi gravar com o Paulo Guedes, né? Você estava junto lá e você disse exatamente essa frase e o Paulo Guedes falou: olha, Perini, precisamos de você aqui para cuidar da economia no Brasil. Vou continuar precisando, mano. Não vou. Agora, Perini, pô, legal, história do ouro, foda, mas hoje a gente não tem mais, né, o padrão ouro, digamos assim, não tem mais o ouro como laço da moeda. Então, por que você é um cara que defende, por exemplo, ter ouro no portfólio de investimentos? E, aliás, para quem está aqui, só antes de eu responder, três coisas. Primeiro, tem gente falando: tira os comentários e tal, e é o seguinte, eu entendi agora que, na verdade, o poder está na mão de vocês podem tirar os comentários. Né? Então, vocês podem clicar, acho que em cima dos comentários e desativar vocês mesmos, tá? Se vocês quiserem. O que eu não recomendo, porque eu acho legal essa interação, tá? Segundo, pô, clica no aviãozinho que tá ali, ó. Imagina que a mão tá descendo até o Perini e chegou lá no avião. Clica no aviãozinho, manda pra galera essa live, tá? E exatamente ali. E terceiro,
Pô, acho que a pergunta que todo mundo mais quer fazer para o Perini hoje é: vale a pena comprar Bitcoin? E calma que já já vou fazer e já já quero ver o que o Perini tem para dizer. Então, Perini, por que hoje então, galera, não esquece, clica no avião, manda para todo mundo. Por que hoje então, Perini, para você vale a pena ter ouro no portfólio? E não, Bom, sei lá, alumínio, né? Outros metais, digamos assim, sei lá, prata, é. outra coisa, sabe? Quem Cobre. quem fez buy and hold de alumínio desde Napoleão III até agora se deu meio mal, né? Porque o negócio era muito valioso e agora usam para embrulhar sanduíches. Então não foi uma boa ideia. Mas com o ouro foi o contrário. Tá? Não durante esse tempo, porque durante muito tempo o ouro foi dinheiro, era o lastro do dinheiro, e o ouro foi escolhido porque ele é escasso. O dinheiro tinha lastro em ouro. Qual era o lastro do ouro? Escassez. Isso é importante, porque no Bitcoin a gente vai ver que ele tem esse lastro de escassez também. Mas o que aconteceu, por exemplo, depois do fim do padrão ouro? Foi que os governos começaram a inflacionar muito a moeda, criaram muito dinheiro. E o próprio ouro, ele deu um belo de um estirão nessa época. Entre 1971 e 1980, o ouro ele saiu, anotei aqui, ó, de 35 dólares a onça para 668 dólares em 1980, ou seja, um espaço de 10 anos praticamente, ele subiu 1.808%. Aí você pensa, mas isso ficou para trás. Não, você pega o último super ciclo aí do ouro, que foi de 2001 a 2011. 2001 foi a crise das empresas.com, que aconteceu, o governo criou dinheiro, igual fez em 2008 também, igual está fazendo agora, aumentando muito a oferta monetária para o mesmo número de bens na economia. Então a tendência é que a gente, dependendo de como isso é feito, principalmente, tem um aumento dos preços de tudo, inclusive de ativos financeiros e do próprio ouro. E nesse ciclo ele subiu 589%, foi 265 para 1.826 a onça. Então, o ouro, não é que você tem que ter sempre ouro no portfólio, mas ele tem essa questão de que ele mantém o valor ao longo do tempo. Então, a alocação em ouro não seria nem tanto para ganhar, né? Acaba que você ganha também, se você entrar em um momento bom do ciclo. Mas ele é muito mais para manter valor. Vamos supor que eu convidasse o Thiago para fazer uma viagem comigo para o futuro. Ou até para o passado. Se eu voltar para o passado, o ouro sempre foi valorizado por civilizações diferentes que nem tinham contato entre si. Tendo civilização, o ouro estava lá, praticamente. Exceto em Esparta. Os caras tinham moeda de ferro e abominavam a moeda, né? Um negócio meio doido. Mas se eu fosse entrar numa máquina do tempo com o Thiago e falo, Thiago, na verdade eu estou comprando muito Bitcoin porque eu vim do futuro, eu sei o que vai acontecer, eu quero te levar para ver o futuro. Só que eu não vou pagar tuas contas lá. Você tem que levar alguma coisa para manter o seu poder de compra. O que o Thiago colocaria na mala? Pesos argentinos? Possivelmente não. Reais? Só se for nota de R$ 1, que já está valendo bastante no Mercado Livre, né? Vale bem mais do que o valor de face. Dólar? Bom, o dólar, a qualidade dele é que ele perde valor de maneira mais lenta. Mas ele também não mantém valor, porque todo Banco Central hoje em dia tem uma meta de inflação. Quando o nosso Banco Central fala, por exemplo, que ele tem uma meta de inflação de 3,75% no ano, com 1,5% para cima e 1,5% para baixo de tolerância, ele nada mais está falando do que ele quer desvalorizar o seu dinheiro em 3,75% ao ano. Já o ouro, não. Não tem meta para desvalorizar o ouro. Inclusive, quanto mais o dinheiro desvaloriza, o preço do ouro ele tende a aumentar. Então, possivelmente, o Thiago colocaria na mala, se fosse alguma coisa para manter poder de compra, ouro, talvez um pouquinho de Bitcoin. Né? O ouro seria uma alocação mais segura, porque vai saber o que vai acontecer daqui a 50 anos. O real, por exemplo, foi criado em 94, está completando 27 anos. O dólar existe há muito mais tempo, foi criado em 1776, mas mesmo assim, vai saber se o dólar vai estar aqui ainda. Agora, o ouro tem milhares de anos, ele provavelmente continuará aqui. A não ser que o Elon Musk ele vá lá, encontre um meteoro de ouro e comece a trazer muito ouro para a Terra. Aí o preço dele cairia, igual aconteceu com o alumínio. O alumínio foi exatamente isso. O processo de mineração mudou e começou a ser muito mais fácil separar alumínio de outros metais. Aí o alumínio caiu de preço. Mas enquanto ele se mantiver escasso, ele seria uma boa alocação para que você faça essa viagem no tempo. Sobretudo, pensando no momento atual, onde a gente tem algumas características. Né? A gente tem juros muito baixos pelo mundo todo. Se a gente for olhar, por exemplo, o Brasil acabou de subir os juros, foi para 2,75 a Selic. A nossa inflação está em 5,2%. A gente está com uma taxa negativa de 2,33%. O que é essa taxa? É a diferença entre inflação e juros. Então, nesse ambiente onde o Brasil tem taxa de menos 33%
Holanda tem taxa de menos 1,77. Estados Unidos tem taxa de menos 1,43. Arábia Saudita tem taxa de menos 4. Canadá tem taxa de menos 0,84. Itália tem taxa de menos 0,79. Austrália menos 0,79, aliás. Itália menos 0,6. Então, todo mundo com juros negativos, o pessoal não fica colocando dinheiro em título público para perder dinheiro. Exceto aquilo que você é meio que obrigado a colocar, sua reserva de emergência, por exemplo. Mas eles passam a procurar outros ativos que mantêm o valor. Por isso que o ouro subiu muito ano passado, agora ele está em queda, mas pode ser uma coisa temporária, dependendo de como vai acontecer o ciclo. Eu acho que é temporário. E o Bitcoin também avançou, como eu disse, 1000% em 12 meses. Então, nesse momento, de muito dinheiro e juros baixos, eu acho interessante ter ouro no portfólio. Uma reflexão que eu queria trazer aqui é o seguinte: a gente fica falando, o preço do ouro vai subir, o ouro vai subir, o ouro vai valorizar. Mas a reflexão é, será que é o ouro que está se valorizando? Exato. Ou será que é essa moeda que está se desvalorizando, né? Porque a gente gravou com o pessoal da Aura Minerals, né? Eles têm várias... eles trabalham muito com ouro, sabe? Eles produzem muito ouro, são gigantescos. E eles me contaram uma estatística que eu achei muito interessante, né? Se você pegar todo o ouro do mundo, não o que a gente sabe que já é conhecido, mas até aqueles que estão perdidos na história, né? Desde o Egito, desde sempre, você juntar tudo num único lugar, né? A gente vai ter 4 piscinas olímpicas de ouro, e só. É muito pouco se você pegar todo o ouro do mundo, então ele realmente é muito escasso. Agora o ponto é quanto que o ouro cresce por ano? Porque não é barato você produzir ouro. É caro você produzir ouro. O processo não é barato. Então, hoje o ouro ele cresce a mais ou menos 0,5% ao ano. Ou seja, o quanto eles conseguem produzir de ouro novo é 0,5% ao ano, né? Só que aí a gente pensa, poxa, existem outros materiais como o diamante, né? Tem um documentário interessante na Netflix que eles falam sobre o diamante, que é incrível e tal, mas já existe uma tecnologia para produzir diamante, né? Porém, mesmo assim, ela ainda não é barata o suficiente para poder dropar o preço dos diamantes. O ouro, assim, não tem nada em vias de conseguir fazer algo parecido, né? Então, o que acontece? Será que o preço do ouro que sobe ou é a nossa moeda que desvaloriza e o ouro não? E aí acaba tendo esse efeito, né? Então, essa é uma reflexão. Só que aí, o que eu te pergunto? Como, Perini, para quem quer investir em ouro, como que faz para investir em ouro? Tá? Antes de a gente entrar em Bitcoin, o que você acha que são formas inteligentes de se expor ao ouro? Posso só pegar o ponto da sua reflexão antes de responder essa? Porque os alquimistas tentaram, durante toda a Idade Média, transformar outros metais em ouro, né? E eles não conseguiram. Mas a indústria financeira conseguiu. Muita gente consegue transformar lixo em produtos que são vendidos para as pessoas como se fosse ouro. Então, o risco de fazerem isso com ouro é menor do que com outros produtos. A crise de 2008 foi isso. Pegaram uma série de hipotecas de pessoas que não tinham renda, né? Eram os ninja, né? No income, no job, no assets, ou seja, sem renda, sem emprego, sem ativos, e venderam como se fossem bons produtos. E aí o mundo entrou em crise. Enquanto isso, o ouro estava lá, sólido como uma rocha. Inclusive pegando em termos de rendimento. Porque uma das objeções que são verdadeiras contra o ouro é aquela de que o ouro não paga juros, o ouro não tem dividendo, então não vou alocar em ouro. E dinheiro também não paga juros, não tem dividendos, né? Você para ter dinheiro, você para ter dividendo ou juros com dinheiro tem que colocar em algum ativo, tem que colocar no banco, e aí deixa de ser dinheiro, porque vira um passivo com o banco. De tempos em tempos, novos investidores aprendem velhas lições. Isso aconteceu em 1990, aconteceu em 2001, 1990 aqui no Brasil, 2001 na Argentina, 2003 no Chipre, na Grécia em 2015, de que uma coisa parece muito com a outra até não ser parecida, né? No caso, dinheiro e depósito bancário. Mas voltando ao ouro, eu peguei, só para comparar, o pior dia da crise de 2008, ou seja, o pior dia do Ibovespa, para não falar, você pegou um ponto de máxima, depois teve uma queda. Não, peguei o pior dia. Quem comprou no fundo, o cara adivinhou o fundo do Ibovespa em 2008 e comprou, e carregou até hoje, ele teria ganho 290%, 290,13% para ser mais exato. Se ele tivesse comprado ouro nesse mesmo dia, custava o grama R$ 51,44, ele teria ganho 494,87%. Então o ouro teria uma performance bem superior ao Ibovespa. Não estou contando recebimento de dividendos, né? Isso poderia alterar. Mas por que isso acontece? Porque dentro de um país em desenvolvimento, principalmente, a tendência de que o governo ele inflacione a moeda é muito grande. E se a gente tem, né, que o ouro ele se valoriza com a desvalorização da moeda, como o Thiago falou, não é o ouro que está subindo, é o dinheiro que está caindo.
E as empresas, elas performam melhor à medida que o país é mais capitalista, tem mais liberdade de mercado? O que é mais forte aqui no Brasil? Vamos pensar, vamos ser sinceros. Né? A desvalorização da moeda ou a liberdade de mercado? A gente é um país que a gente pega aquele ranking da Heritage Foundation, saiu agora há pouco, de 2021, a gente é 143 de, sei lá, 180 países. Você pega os últimos, é a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, mas a gente fica bem pouco à frente da Argentina, bem pouco à frente de Afeganistão, perde para Angola. Então nós somos um país muito pouco livre, enquanto o ouro é um negócio negociado no mundo todo. Inclusive, agora entrando nas maneiras de investir, não sei se o Thiago quer fazer alguma colocação antes de entrar nessa parte. Não, eu só queria. Eu lembro só de uma história rápida que eu lembro que uma vez a gente foi para Salvador, a gente foi visitar uma fábrica de cobre. E aí a gente viu, cara, bobinas gigantescas de cobre, né? Bizarro, é tudo muito gigante, assim, muito fora do nosso planeta, né? E aí eles estavam me contando o porquê que o cobre tem uma função, né? Por que que essa empresa vendia cobre? Eles estavam explicando que quando você tem eletricidade, né? Então o que você falou de não pôr ouro nos fios, etc., né? O cobre é a melhor alternativa, né, de condução à eletricidade que não o ouro, né? Porque ele tem uma condução próxima a 100%, mas ainda assim é inferior ao ouro, que tem ali o mais próximo do 100% que existe, é a melhor condução. Então, se você for olhar qualquer clipe de um grande artista, você pega, sei lá, uma Beyoncé, ela vai pegar lá o microfone dela é de ouro. Por que é de ouro? Por causa da condução disso. Então, não é só porque é algo bonito. De fato, tem uma função. E vale tanto que a Company falou, não dá para deixar isso daqui exposto porque vão roubar. Né? Então, de fato, assim, o ouro ele tem uma função também. Aí eu lembrei dessa história, porque eu visitei lá, vi toneladas de cobre, eu quis compartilhar, Perini. Mas aí, segue aí. Como que a gente faz, então, para investir de forma estratégica, inteligente, como, onde, no ouro? Pois é, e é interessante o que você falou, né? Que uma vez me perguntaram no Instagram, por que que o ouro vale tanto se ele não serve para nada? Eu falei, se ele não serve para nada, por que vale tanto? Seria uma pergunta mais adequada. Mas se o ouro fosse barato igual ao cobre, a gente teria portas revestidas de ouro, piso revestido de ouro, estátuas feitas de ouro. Você pega uma das maravilhas da antiguidade, era a estátua de Zeus estátua de Zeus feita de marfim e ouro, esculpida por Fídias, né? Então só não tem mais disso porque o ouro é caro, porque muita gente demanda o ouro. E como fazer para investir em ouro, então? Há várias maneiras. E acredito que se o ouro continuar numa escalada de preço, aparecerão cada vez mais, porque há uns 2 anos eu fiz um vídeo sobre como investir em ouro no YouTube e tinha muito menos fundo, por exemplo, aberto de ouro do que tem hoje. Mas a primeira forma de fazer isso, e eu diria que a menos usual e a menos prática, é a mais velha, né? Ouro físico. Então aqui eu tenho uma barrinha de ouro, essa aqui tem 50 gramas, né? E é uma barrinha até pesada. Dá para comprar, tem empresas que fazem isso. As duas mais famosas aqui no Brasil é Ouro Minas e Par Metal. Só que eu não aconselho. Isso aqui eu tenho muito mais por motivos didáticos para mostrar lá numa aula do meu curso, né? Ou até como um elemento assim de sorte. Tem um certo simbolismo. Da mesma maneira que eu tenho aqui uma moeda do Filipe II, eu tenho a barrinha de ouro. Só que você compra por um preço mais alto e quando vai vender, tem uma garantia de recompra. Eles recompram por um preço mais baixo. Igual uma casa de câmbio faz com o dólar. Então, mostra não de é novo maneira... o ouro pertinho aqui, Perini, para a galera ver. Vou mostrar. Aqui, ó. E é interessante, né? O ouro, esse aqui, é um ouro praticamente 100%. Não é o que Quanto é que usado vale em essa joias. barrinha aí de 50 gramas aí? O ouro agora está mais ou menos R$ 300 o grama, 306 pelo que eu vi hoje. Então daria R$ 15.000. Caraca, olha isso. Isso daí vale 15 mil reais. Ou seja, o 15 mil pessoal fala, ah, reais. mas ouro, se eu fosse fugir, se eu fosse não sei o que lá, é muito pesado, é muita coisa. Cara, não é, né? Porque, pô, você botar, sei lá, a gente É falou muito compacto, né? é 1 grama R$ 300, né? Então, 1 quilo tá dando quanto? 3 mil, 30 mil, 300 mil reais, mais ou menos? Não. Ah, 1 quilo? É, mais É. ou menos isso. Eu fiz uma conta pegando em É uma volume, barrinha desse né? tamanho, 1 quilo. Porque, por exemplo, pega 1 litro de ouro. 1 litro é aquela caixa de suco. Não ocupa muito espaço. Cabe numa mala. 1 litro de ouro, como o ouro ele é bem denso, pesaria coisa de 19,3 quilos pela densidade do ouro. Faz 19,3 quilos vezes 306, que está mais ou menos hoje, o grama, né? Então multiplica por 1.000 e depois faz essa conta. Isso aí vai dar, cara, quase 6 milhões de reais hoje.
Quase, se fosse 20, daria uns 6 milhões, né? Vai dar uns 5.900, num espaço de 1 litro, pô. Então, fica muito pesado, mas é uma maneira de você estocar realmente valor. Se os políticos soubessem disso, não estavam carregando dinheiro na bunda, estavam botando ouro lá. É muito melhor, né, em termos de carregar dinheiro, pô. Teve até um tempo que um cara foi preso no aeroporto, acho que vindo lá dos Emirados para um outro país, ele estava levando ouro escondido no reto, porque dá para acumular muito num espaço pequeno, né? Tem isso, tá? Mas voltando a formas usuais, né? Para quem não quer esse tipo de desconforto anal aí. Então, além dessa questão do ouro físico, tem fundos de ouro, que eu acho que é a maneira mais prática para você poder investir. Hoje, XP tem fundo de ouro oferecido na XP e na Rico, BTG tem fundo, Vitro tem fundo, Orama tem fundo, praticamente todas as corretoras estão com algum fundo de ouro, até a Caixa tem fundo de ouro, só que o deles, como tudo que é da Caixa, a taxa de administração é mais alta. E essa é uma maneira interessante, porque é prática, só que ela tem um porém. Esses fundos são enquadrados como fundos multimercado, então enquanto nesse ouro físico aqui, isso é interessante, se eu for vender essa barra hoje, como ela vale 15 mil, vale 15 mil hoje, eu comprei por um preço mais baixo, eu venderia, teria lucro e não pagaria nada de imposto. Porque vendas de ouro até 20 mil são isentas de imposto de renda. Agora, no fundo, como é multimercado, eu pagaria imposto a cada 6 meses devido ao Come Cotas. E mesmo se não resgatasse? Mesmo se não resgatar. Mas aí, há pouco tempo, lançaram uma outra opção, que na minha opinião é mais interessante do que os fundos de ouro, que foi um ETF de ouro. Tem o Gold 11, que foi lançado no final do ano passado, que ele vai te dar essa exposição ao ouro, mas através de cotas negociadas em bolsa de valor. E o que o Gold 11 faz? Ele compra cotas de ETFs no mercado americano, que é a maneira que eu uso hoje para me expor. Só que para mandar dinheiro lá para fora, eu mando sempre pensando, esse dinheiro vai para talvez nunca mais voltar ou voltar daqui a muito tempo. Se for um dinheiro para mandar e voltar daqui a 1 ano, aí já não compensa, porque para mandar para fora, você paga mais caro no dólar, né? Você paga o spread do câmbio, afinal a casa de câmbio tem que ter lucro. Você vai pagar, às vezes, corretagem lá fora, depende da corretora que você usa. E depois disso, para trazer de volta, é a mesma coisa. E ainda tem o IOF, né? O Imposto sobre Operações Financeiras, que dependendo pode ser de 0,38 ou de 1,1. Então, quem pensa em ter ouro mais de uma maneira tática, no curto prazo, a melhor opção para mim hoje seria o ETF de ouro. O Gold 11. Mas tem fundo de ouro também em várias corretoras, tem ouro físico, até a própria B3 também oferece compra de contratos de ouro, só que esse é muito ruim, não por culpa da B3, é que não tem liquidez. Tem pouca gente negociando. Você tem contratos, o nome é OZ1D, OZ2D e OZ3D. O OZ1D é um contrato de 250 gramas de ouro. Se a grama está R$300, então você vai ter que ter muito dinheiro para negociar um único contrato. E é o mais líquido. A taxa de administração do Gold 11 hoje é de 0,3%. Né? Então, assim, em relação a mandar para fora, realmente, num prazo não tão distante, né, você teria um custo de 0,3%. Né? Então, seria algo relativamente baixo em relação a isso. Né? Mas se fosse para pensar para a vida... Quanto está a cota dele? Você viu aí, Thiago? Deixa eu ver. Ele está 10,32. Pois é, então com 10,32 você conseguiria ter alguma exposição a ouro. Para mandar lá para fora, você não vai mandar R$10 para fora. A outra vantagem é começar com pequenos valores. E se for pegar os OZ da vida lá da Bolsa, o OZ1D é 250 gramas de ouro, você vai precisar de uns R$70 mil para começar a negociar. Os outros são de 10 gramas. 10 gramas é R$3 mil, entendeu? Sim. O OZ2D. Tem uma possibilidade também legal aqui que a gente não citou, que assim, você tem uma empresa que chama Aura Minerals, né? Então, assim, é Aura 33 na bolsa. É uma forma também de você se expor, né? Porque uma grande parte do valor dela está ligada a esse segmento. Só que além do ouro em si, que já tem o seu valor, também existe o valor agregado dela, né? Então, assim, também é uma forma diferente de você se expor a ouro, né? E fica mais volátil, né? Porque é o valor agregado dela ou desagregado. Se a empresa, por exemplo, empresas de ouro têm minas espalhadas pelo mundo. Aí vamos supor, a Aura Minerals, acho que não é o caso dela, mas você tem uma mina na Argentina e a empresa só tem poucas minas. Aí, de repente, o governo argentino vai lá e fala que nada é tão seu que não possa ser nosso. Em nome da Revolução Peronista, sua mina agora é minha. A empresa pode cair muito de valor, enquanto o ouro pode estar subindo. Então, tem que pensar nisso também. Seria uma alocação ali com uma pimenta a mais, né? Se o ouro sobe, a empresa está indo bem, sobe mais.
Agora, se a Bom, empresa vai mal, mesmo o couro subindo, pode ser prejudicado. bom, pelo menos a Aura Minerals é canadense. Menos preocupação, digamos assim, pelo que eu Da estou vendo. empresa, sim, né? Para a empresa, sim. Mas vamos lá. Perini, agora, cara, e o Bitcoin? Qual que é a tese do Bitcoin? Porque, pô, eu lembro, aliás, deixa eu contar uma história interessante antes para a galera, né, sobre Bitcoin, né? Hoje, o BTC, quantos dólares que bateu hoje, cara? Ele tá Ele tá caindo hoje. Tá uns 57 mil, né? Última 57 vez mil que eu olhei. dólares, né? Cara, eu fiquei muito interessado em Bitcoin, né, lá para 2014. Eu não sei se foi 2012 ou 2014, acho que foi 2014, né? E, cara, eu lembro que chegou em mim esse assunto, eu comecei a me interessar por isso, e aí tinham poucas exchanges, muito poucas exchanges no Brasil, todas sem nenhuma liquidez, era bizarro, assim, se você fosse comprar ou vender, o spread era gigante, e aí eu sou um cara antenado, geralmente, pô, novidade, novidade, vamos para cima, e aí eu comecei a estudar mais sobre criptos, curti muito isso, e aí fiz minha primeira compra de cripto, né? Eu comprei Bitcoin a $200. Eu comprei a $200 quando o dólar estava 2 para 1. Né? E o que aconteceu foi que na época eu não tinha a condição que eu tenho, então eu acabei precisando do dinheiro, também me enchi pela falta de volatilidade, porque não mudava o preço. E aí, de repente, um mês, 2 meses depois, eu vendi minhas criptomoedas. Eu vendi de $200 por uns $200. E aí, esse foi o meu maior arrependimento no mundo dos investimentos. Né? Não tinha Bitcoin ainda, aqui, ó. E foi o meu maior arrependimento no mundo dos investimentos. Porque hoje o Bitcoin está 57 mil dólares. Então, ou seja, meu investimento teria multiplicado de $200 para 57 mil dólares a preço de hoje. E além disso, o dólar, que estava ali em 2 para 1, hoje está praticamente em 6 para 1. Então, cara, assim, bizarro. Foi com certeza o meu maior erro, né, no mundo dos investimentos. Perdi uma rentabilidade gigante, mas por outro lado também eu não tinha esse dinheiro todo para segurar na época, era um dinheiro importante para mim, mas é chocante ver como o Bitcoin subiu, né? Na época a história da pizza, a transação do Bitcoin já era chocante. Hoje é mais ainda. Então, no seu caso, Perini, qual que é a tese? Você fala muito de Bitcoin. Por que você fala tanto de Bitcoin, cara? A grande verdade é que eu sou o Satoshi Nakamoto, por isso que eu falo tanto de Bitcoin. E hoje, Satoshi Nakamoto, se ele for um homem, ele está entre os 30 homens mais ricos do mundo hoje. Porque ele tem uma carteira, no começo só ele minerava bitcoins, né? Só o computador dele que estava processando o protocolo, resolvendo problemas lá do Bitcoin e ganhando bitcoins como recompensa. Então ele tem mais ou menos 1 milhão de bitcoins guardados. E com o Bitcoin valendo 57 mil dólares, façam as contas, ele é um dos homens mais ricos do mundo. Caraca. Mas não sou o Satoshi Nakamoto, eu nem estava aqui, estava na minha ilha particular, se eu fosse. Mas... Como que seria a sua ilha mesmo, Perini? Você contou uma vez? Cara, então, hoje eu acho que o nome mais adequado seria Perinilândia, mas é muito focado no ego, eu não sou um cara assim, eu sou um cara desapegado dessas coisas. Então tô vendo ainda outros nomes que eu posso colocar, tipo Nova Alexandria, Nova Roma, alguma coisa assim. Gosto de história, né? Muito bom. E as leis lá, como seriam, cara? Poucas e boas leis. E breves, né? As leis têm que ser breves para que os indoutos, né, possam compreendê-la, como dizia Sêneca. Então seria muito liberado. Coisas que as pessoas querem fazer aqui não podem, né? Certas drogas, brigas de macacos com facas, que é um hobby que muita gente tem, mas não pode, hinos, né, que são proibidos aqui. Então, tudo isso, esses hobbies tranquilos, assim, a gente poderia fazer na minha ilha. É um projeto para o futuro. Perinilândia. Muito bom. A 500 metros do mar territorial do Brasil. Estamos escolhendo ainda onde ela vai ser erguida, vai ser modelo de plataforma, né? Tem um filme falando disso, que é a Fantástica História da Ilha das Rosas. Vejam que é muito bom, tem no Netflix. Sobre um cara que criou a própria ilha para criar um estado independente. Muito bacana. Mas voltando aqui à tese do Bitcoin. A tese do Bitcoin é a seguinte, gente. O ouro, ele tem essa questão de que a alocação em ouro, para mim, é muito mais para preservar valor do que para ganhar. Mas dependendo do que aconteça, porque o dinheiro pode cair muito de valor, isso é histórico, ao longo da história ele foi caindo, porque governos fazem isso. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 denários de prata. São moedas do Império Romano. Um do imperador Marco Aurélio, imperador filósofo, um estoico muito importante, e do filho dele, Cômodos. Cômodos era o imperador do filme Gladiador. Ele, de fato, entrava no Coliseu para combater vestido de Hércules,
A questão é que ele tinha uma espada muito afiada e os seus oponentes tinham espadas sem fio, né? Era a mesma coisa que um gladiador com uma espada de aço e o outro com uma espada de plástico. Era mais ou menos isso que acontecia. E o que aconteceu? Esse aqui é mais pesado do que esse. Esse aqui tem mais prata do que esse. Porque a tendência no Império Romano foi essa desvalorização da moeda. E a mesma coisa está acontecendo agora. Aí o ouro pode ser usado para se proteger disso? Pode. Só que o ouro tem certos problemas. Alguém citou aqui nos comentários que o ouro já foi confiscado em 1933 e não foi por um governo socialista, foi pelo governo americano. Os caras em 33 confiscaram ouro. Né? E o Bitcoin, qual que é a grande particularidade dele? Ele é inconfiscável. Se ele tiver armazenado num dispositivo assim, né, uma carteira externa, por mais que aprendam essa carteira, se ninguém tiver a senha, ninguém consegue o acesso aos meus Bitcoins. Quantos E eu consigo, Bitcoin por tem exemplo... nesse pendrive aí, Perini? Quantos Bitcoins tem aqui? Em milhões de reais. Não, não tem nada. Vendi tudo. Já vendi tudo, já. Mas estando armazenado assim, ninguém consegue confiscar. Mas qual que é o grande motivo da subida do preço do Bitcoin para mim? Não é uma coisa que, nossa, todo mundo pensa assim. Muita gente até hoje não vê valor no Bitcoin. Mas eu penso o seguinte, o Bitcoin tem várias características similares à do ouro, tanto que muita gente chama o Bitcoin de ouro digital. Só falta uma coisa, né, que é a questão do longo histórico de aceitação. Né? O que o ouro tem que torna ele diferente? Aí? Uma reserva de valor, por exemplo. O ouro ele é escasso, você minerar ouro dá muito trabalho, como o Thiago falou, né? As reservas de ouro elas crescem de uma maneira muito mais lenta do que o aumento da oferta monetária no mundo. Além disso, ele não se deteriora, como eu falei, a joia mais antiga data de 4.500 a.C. Ele é aceito no mundo todo, ele tem um longuíssimo histórico de aceitação e ele tem valor intrínseco, né? Que na ausência de melhores palavras, vamos usar valor intrínseco. Porque eu não gosto muito que dá uma ideia de valor fixo, e não é fixo, o valor das coisas é variável. Esse copo d'água, por exemplo, ele, perto de uma região abundante em água, tem um preço baixo. Ele no deserto pode valer mais do que um diamante. Então esse valor muda. Mas há algum valor no ouro, porque, como o Thiago falou, a Beyoncé precisa de um microfone de ouro. O Bitcoin tem tudo isso. Ele é escasso, só são 21 milhões, só serão 21 milhões, melhor dizendo, mas muito menos do que isso circulando, porque pessoas perderam a senha dessas carteiras. E não tem um banco que vai te mandar a recuperação da senha, um servidor de e-mail que vai te mandar a recuperação da senha. Não tem isso. Perdeu a senha, perdeu o acesso. E como era muito barato lá atrás, o pessoal não guardava a senha. Agora que é caro, o pessoal está se protegendo mais. Mas ele é muito escasso. Ele também é aceito globalmente. Então, muita gente, né, aceita Bitcoin hoje em dia. Eu posso comprar Bitcoins aqui no Brasil, né, pelo Biscoint, que está aqui na live, e posso vender em Taiwan, posso vender em Singapura, posso vender na Holanda. Aí posso comprar na Holanda e vender no Afeganistão. Não tem diferença do Bitcoin. Ele não se deteriora porque é um ativo digital. Ele tem também essa questão do valor intrínseco, ou porque é inconfiscável, ou você pode pegar, por exemplo, o grande gasto energético usado na mineração do Bitcoin. É muito caro, né, para você fazer a mineração, tanto que as mineradoras hoje estão em locais que têm energia barata. Outro dia alguém me mandou, Bruno, consigo minerar Bitcoins aqui no Brasil? Conseguir consegue, mas é antieconômico. Você vai ter um gasto com energia maior do que o preço do Bitcoin. Então não vai valer a pena, né? Só se o preço continuar subindo. E pode ser que não suba, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Porque o que falta ao Bitcoin, que o ouro tem de sobra, é o longo histórico de aceitação. O Bitcoin é muito novo. Ele surgiu em 2008, por consequência da crise, inclusive, né? Viram aquela desvalorização do dinheiro, muita gente criando dinheiro aí pelo mundo. Em 2009 foi a primeira transação. Então o Bitcoin ele tem 12 anos, né? Basicamente isso, 12 para completar 13 anos. Só que durante essa existência, ele se valorizou enormemente. O Thiago citou a questão das pizzas. Para quem não sabe, no mundo do Bitcoin tem o tal do Pizza Day, que foi em maio, se não me engano, 22 de maio de 2010. Eu sei disso porque no dia 22 de maio eu farei um post sobre isso, já está pronto. Né? Todo ano eu pretendo fazer esse post. Mas o que aconteceu nesse dia? Um programador pegou 10 mil Bitcoins e trocou por 2 pizzas. Isso foi lá em 2010. Hoje, esses 10 mil Bitcoins poderiam comprar a maior cadeia de pizzarias do Brasil. Só não digo do mundo, porque eu acho que a maior é a Domino's e vale uns 15 bilhões de dólares, né? Não chega a isso. Mas 10 mil Bitcoins hoje são uns 3 bilhões de reais, pô. É muita coisa, né? É mais ou menos isso? Acho que é. Não. Você falou o quê? Não. Todo o quê? Bitcoin no mundo? Não. Dá 3,2? Não, o que você Não, falou? Fiz a conta errada. 10 mil Bitcoins hoje, quanto daria? 57? Não tem como dar 3. Dá 5,7 bilhões? Deixa eu ver aqui, é muito zero.
Ó, 7 mil 10 mil bitcoins, daria uns, porra, Ah, daria não, menos de 10 bilhões. não, Menos de daria. 10 bilhões. Fiz a conta aqui. Daria 3,2 bilhões de reais. Eu Perfeito. não sei quanto vale, porque não tem uma empresa na bolsa que vende pizza, a maior pizzaria do Brasil. Mas certamente o cara conseguiria montar quase um monopólio da pizza no Brasil, comprando tudo que tem pela frente, né? Com esses 10 mil bitcoins. E por que ele subiu tanto de valor? Porque essa ideia que eu tenho, que até 4 anos atrás era totalmente esdrúxula, o pessoal tratava quem falava de Bitcoin como uma pessoa que está com lepra, sei lá, né? Sai de perto de mim falando de Bitcoin. Hoje em dia você tem muito gestor que já está alocando uma parte do capital dele em Bitcoin. O mais recente, né, foi o Howard Marks, já está falando, ó, mudei minha cabeça quanto a Bitcoin. Uma mudança muito significativa foi a do Ray Dalio, que até pouco tempo falava mal e hoje ele está falando bem, ele já vê valor naquilo, porque ele gosta de ouro. E a partir do momento que ele entendeu que o Bitcoin tem similaridade, acredito que ele passou a gostar também. Lógico que há riscos, né? Porque é muito mais novo, tem toda a questão de que governos podem, sei lá, na verdade eles certamente tentarão, né, dar um jeito no Bitcoin, já tentaram proibir, mas é difícil fazer esse tipo de coisa. Então eu Não, vejo como algo interessante. e se quiser deixar algo famoso, tente proibir, né, cara? Qualquer coisa Exato. que tenta proibir, a gente vê livros sendo incrivelmente famosos, desde livros como livros do Napoleão Hill sobre o mais esperto, né, até outros livros mais antigos também, né? Agora, cara, uma história interessante e é que quando a gente fala de um dos aspectos do Bitcoin ter tanto valor é a escassez dele, né? Deixa eu só trazer para um outro contexto de bolsa de valores, né? Quando você pega empresas menores na bolsa, especialmente muitas das que fizeram IPO, empresas menores, empresas mais tech, com uma capitalização menor, a porta de entrada é muito menor. Porque você tem menos ações, você tem menos liquidez. Então, quando você tem mais gente comprando, é natural que o preço ele reflita essa porta menor de entrada, porque existe uma escassez. A empresa ela é pequena para o fluxo de pessoas comprando, né? E quando você fala do Bitcoin, que tem essas 21 milhões de unidades, né, no longo prazo, que devem ser mineradas até, sei lá, 2040, É né? 2140 a previsão. 140, 2140, Isso. existe uma coisa muito interessante, né? Não são 21 milhões de bitcoins que a gente vai ter acesso, porque, na verdade, muitos vão ser perdidos no caminho, né? Quando a gente perde R$ 1, R$ 2, a gente não anda mais com o dinheiro. Então, o dinheiro está na conta, sempre está em algum lugar, é difícil isso perder. No caso do Bitcoin, estima-se que a gente tenha perdido já quase 1 trilhão de reais em Bitcoin. 1 trilhão de reais perdidos em Bitcoin. É bizarro isso daqui. Isso hoje. Ou seja, um Bitcoin perdido ele nunca mais é encontrado. Então, imagina que quanto mais tempo passa, mais Mais escasso Bitcoin fica. fica perdido. Então, assim, Exato. já sabe que tem 21 milhões, já tem uma quantia grande perdida. Porque antigamente o Bitcoin não tinha tanto valor quanto hoje. Antes era uma brincadeira. Né? Eu conheço gente que ganhou Bitcoin em evento para ver como era, fez transação e já era, né? Então, pô, isso daqui vai ter cada vez menos, né? Não, eu fiz um post outro dia que era de um campeonato. Me falaram que era videogame, depois alguém falou que era poker. Mas os prêmios do campeonato: o primeiro lugar ganhava US$ 500, o segundo 250, o terceiro 150, o quarto 100 e do quinto ao oitavo ganhava 25 bitcoins. vinte e Cara, cinco bitcoins, né? Com bitcoin é US$ 57 mil, 300 e poucos mil reais hoje era o que o quinto ao oitavo ganhava. Aí você pensa, esse cara ficou rico? Provavelmente não, porque nessa época davam 25 bitcoins que não valia nada. Então o cara deve ter pego aquilo e falou, não vale nada, jogou fora, né? Ou armazenou num local, não lembra a senha, já não consegue mais acessar. Então tem esse porém. Isso é muito ruim para quem perdeu a senha, mas para gente que tem bitcoins, é aquilo que é escasso ficando mais escasso. Inclusive, uma coisa interessante, o Thiago citou as small caps, é escasso o número de ações, mas uma empresa pode fazer uma subscrição, por exemplo, aumentar, né, o capital social dela, emitindo novas ações. Não dá para emitir novos bitcoins, o protocolo não permite. Então, serão 21 milhões. É isso, essa é a escassez dele. Ah, mas podem criar dezenas, centenas, milhares de outras criptomoedas? Já tem, são 8.500 criptomoedas mais ou menos hoje. A cada dia pode estar surgindo uma nova. Só que é a mesma coisa que falar que o ouro não é escasso porque existe prata, tungstênio, mercúrio. O ouro continua sendo escasso, embora haja outros metais. Assim como o Bitcoin continua sendo escasso, embora existam outras criptomoedas. Isso não muda. uhum, uhum. Agora, cara, quando a gente está falando de Bitcoin, assim, você acha que ele pode substituir ouro completamente?
Olha, eu não creio que isso venha a acontecer. Só que muita coisa que eu não acredito acontece, né? Então, por que que eu não creio? Porque já existe e é usado como ativo financeiro há tanto tempo que é difícil você ver, de fato, vamos botar uma disrupção do ouro. Mas essa é uma possibilidade que existe. Porque se a gente for pegar nessa era digital, né, tudo está passando por disrupção. Tem até um Deixa eu cara que pegar um eu negócio. gosto. Peraí, Tá. pode ir falando aí, só um minutinho. Tô ouvindo. Tem até um cara que eu gosto, que é o Peter Diamandis. É um cara que fala sobre o futuro, um americano. E ele fala que esse processo está acontecendo e vai acontecer em cada vez mais áreas. Ele fala que é um processo dos 6Ds. Ele usa 6Ds para falar desse processo. Ele fala que o primeiro D é da digitalização. A gente pode pensar que o Bitcoin é a digitalização, né, do dinheiro. Tudo bem que o dinheiro já é digital, mas eu digo um dinheiro escasso em si. Não esse dinheiro que pode ser criado simplesmente quando um político quer no estalar de dedos, entre aspas. Aí. Há todo um mecanismo para isso, mas é basicamente isso. Você cria dinheiro quando você quer dentro do governo. E o Bitcoin não. Então ele seria tão escasso, até mais, né, em termos matemáticos, do que o ouro. Ele virou digital. E aí o segundo D dos 6Ds é interessante, que é a decepção. Porque aquele ativo ou a experiência digital nunca é tão boa quanto a material no começo. É só pegar o começo da internet, né? Uma transmissão ao vivo pela internet no começo ficava toda pixelada, não era boa. Ou você pega a câmera digital versus a câmera que você tinha que revelar a foto. A primeira foto digital era uma bosta. Mas ela foi evoluindo com o tempo. Só que como o segundo D é a decepção, geralmente o pessoal que vai ser disruptado acha que aquilo é bobeira. Igual eu posso estar achando, não, o Bitcoin não vai disruptar o ouro. Mas eu posso estar errado. Aí o terceiro D seria a disrupção. Quando o digital passa a ser tão bom ou tão demandado quanto o material. Talvez estejamos chegando nesse estágio com o Bitcoin. Não agora, porque se a gente for pegar em valor de mercado, o ouro vale 10 trilhões aí no mundo. Né? O Bitcoin ele bateu $1 trilhão agora. Então falta muito para ele passar em termos de valor de mercado. Mas podemos estar daqui a pouco numa disrupção. E aí, isso já não serve tanto para o Bitcoin e para o ouro, mas em outros segmentos, ele fala que os outros Ds, apenas para curiosidade, seriam da desmaterialização, como por exemplo a Amazon fez com livraria. Livraria em shopping está fechando, pô, porque o cara paga muito caro no metro quadrado, enquanto a Amazon é um galpão numa zona mais afastada para entregar no mesmo dia. É isso que eles fazem, pagam muito mais barato. Como pagam mais barato, chegamos no outro D, desmonetização. Ou seja, tudo fica mais barato por conta disso. E o último D, democratização, todo mundo tem acesso. E a gente pode até falar que no Bitcoin a gente vê isso, porque o ouro, 1 grama de ouro, que é uma folhinha de ouro pequenininha, vale R$300. Então não é acessível para todo mundo. Agora o Bitcoin, a menor parte de um que é 0,000000001 Bitcoin. Então isso vale centavos hoje. Qualquer pessoa começa a alocar em Bitcoin, se ela for comprar de uma outra pessoa, por centavos. Se ela for comprar numa corretora, geralmente o pessoal coloca um mínimo de R$50. Mas mesmo assim, é mais barato começar a comprar o Bitcoin. Tem também maneira de investir, tem fundo de investimento. Vão lançar agora, foi comunicado há pouco tempo, um ETF de Bitcoin. Então, igual tem o Gold 11 de ouro, vai ter o Hash 11 de Bitcoin e outras criptomoedas. O Bitcoin é quase 80% do fundo. E a outra que tem mais exposição é o Ethereum, né? Quase 20% aí. Aí tem um pouquinho das outras. Mas pode ser que o Bitcoin seja a disrupção do ouro. Eu tenho os dois. Né? Fico com os dois. Tem uma... Eu entendo que aqui é como se fosse assim, você pega fintechs, então você tá lá, Banco Inter, Nubank, tem uma cacetada de banco de fintechs e tem grandes bancos. O natural é que em algum momento essa carteira seja passada para as fintechs, né? E aí, se eu acredito que isso vai acontecer, mas eu não consigo garantir, por que eu vou ter só um e não, às vezes, uma parcela aqui e uma parcela que pode disruptar isso, né? Um pouco que você falou do ouro. E aí, quando você fala de, putz, eu não sei se vai disruptar porque o ouro está aqui há tanto tempo, né? E aí, isso aqui tem muito a ver com o efeito Linde, que você tanto fala, né? De que quanto mais tempo algo existe, mais tempo isso tende a continuar existindo. Eu penso um pouco nesse exemplo aqui, ó, que é o meu livro, tá? O meu livro, do Meu Milhão, ele foi o livro mais vendido do Brasil ano passado. De todos, né? Do ano anterior também foi o livro mais vendido do Brasil para um autor nacional. Agora, vendeu mais que Bíblia. Vendeu mais que Bíblia no Brasil. Agora, eu acho impossível que o meu livro ele seja vendido por mais tempo do que a Bíblia nos próximos anos. Porque a Bíblia já existe há tanto tempo que não faz sentido, né? Então é o efeito Linde. Então, putz, concordo muito com o que você falou, cara. Agora, olha só. Pergunta, porra, acho que
talvez uma das mais importantes que a galera mais quer fazer aqui. Quanto que você costuma ter de Bitcoin na carteira, no seu portfólio particular, tá? Quanto você costuma ter de ouro no seu portfólio particular e como que você acha que faz sentido de a gente se expor a criptomoeda? Como que eu compro o Bitcoin da melhor forma, na sua opinião? Essas três coisas aqui. Tá. Primeiro, um disclaimer, né? Eu vou falar do que eu faço. Isso não é simplesmente uma recomendação de investimento, mas hoje eu estou fazendo, quando eu digo hoje, é desde o ano passado, eu estou com uma alocação muito maior do que eu costumava ter antes. O que eu acho interessante do Bitcoin? É uma pequena alocação, principalmente se você não entende ainda o que ele é. Quanto menos você conhece de algo, não é que você não pode ter aquilo. Eu até discordo do Warren Buffett, né? Compre o que você entende, porque, na minha opinião, o entendimento é um substituto pobre para a convexidade, citando o Taleb. Só que tem que ter pouco. Até porque depois que você compra um pouquinho, você passa a estudar mais daquilo. Então, quanto ter de Bitcoin no geral? Acho que pouco é o mais interessante. Até eu brinquei com o Thiago outro dia que ele tem a Arca, né? Que é a maneira que ele investe o dinheiro lá, que vai ter os ativos no exterior, vai ter o real asset, né? Ou seja, os imóveis, vai ter caixa, né? Vai ter as ações nacionais. Mas eu falei para ele que melhor que a Arca é a barca. Bota um B de Bitcoin ali na frente, nem que seja um pouquinho. Porque é interessante isso. Se uma pessoa tivesse 5% da carteira dela em Bitcoin ao longo dos últimos 12 meses e todo o restante da carteira ficasse parado, mesmo assim ela teria ganho mais de 50% no ano. Porque o Bitcoin subiu 1.000. Se fosse 10%, teria ganho 100%. Se fosse 5%, teria ganho 50%. Então veja, né? Se der errado, você perde no máximo aquilo que você alocou. Se fosse 5%, seria os 5% da carteira. Se der certo, olha o quanto dá para você conseguir. Nesse caso, 50%. Então, ter um pouco é muito interessante. Quanto que eu tenho hoje? Não é um pouco, é bastante. Eu estou com 20%. Só que também eu reduzi minha posição acionária. Porque, na minha opinião, a bolsa está cara. Não só no Brasil, no mundo. Então, reduzi numa parte para correr mais risco na outra. E o ouro? O ouro eu tenho menos de 10%. Já chegou a ser 10%. Mas como o ouro está caindo, e eu até estava comprando, mas não cheguei a completar. Faz um tempo que eu não olho ali as posições de ouro, mas hoje está menos de 10%. Só que isso é algo totalmente fora do que eu fiz ao longo de boa parte da minha vida, tá, gente? Sempre foram pequenas posições. E agora, por conta de uma interpretação de ciclo, eu resolvi alocar mais. Então, esse é o atual. O que faltou responder? Como investir? E ouro, e ouro, né? O ouro você aloca quanto hoje do seu portfólio? Então, dá um pouquinho menos de 10%. E isso usando principalmente ativos no exterior. Tá, então desculpa, então você tem uns 20 em criptos hoje e uns 10 em ouro. O que me deixa pesado nesses ativos que no momento eu acho que eles estão propícios. Só que entendam o seguinte, vou copiar o Bruno, não é uma boa ideia. Porque se eu estiver muito errado, né, eu vou perder algum dinheiro, mas isso não faz tanta diferença para mim. Porque hoje o meu patrimônio investido acabou sendo muito menor do que o patrimônio em outras áreas. Área imobiliária eu tenho um patrimônio, agora que eu virei seu sócio eu também tenho um patrimônio em termos da empresa, né, em equity. Então acabou que eu estou protegido em outras áreas, entendeu? Na verdade eu tenho uma exposição a empresas nacionais muito maior do que todo o resto da minha carteira, por conta da nossa empresa. Então tem esse ponto. E o outro ponto é que eu posso mudar também de ideia. Né? Porque qual é o grande inimigo do ouro e do Bitcoin? Posições que não pagam juros. Uma taxa de juros real. Hoje a gente tem uma taxa de juros negativa no mundo, não só no Brasil. Se os juros começarem a ficar positivos, aí eu vou migrar desses ativos para outros ativos. Porque é só você pensar, vale mais a pena você comprar ouro, que não paga juros, ou comprar tesouro Selic, quando a taxa Selic era de 14,25% ao ano e a inflação era de 10%. Ou seja, uma taxa real de 4,25%. Vale mais a pena você comprar Selic. Vale mais a pena comprar Selic do que comprar Bolsa numa época dessas. Né? Por isso que a Bolsa era tão mais baixo o patamar do que agora. Perfeito. Agora, um disclaimer antes de você responder como comprar Bitcoin, tá? Que é o seguinte. Uma das coisas que eu mais ouço, e ouvi pra caramba nos últimos meses, ouço hoje e acho que vou ouvir pra sempre, é o seguinte. Primo, será que o dólar não tá muito caro? Né? E essa é uma boa pergunta, mas é difícil você ter uma resposta óbvia. Talvez, uma vez eu ouvi, acho que foi você falando, Perini, que a melhor forma de você acabar com a carreira de um analista é tentar prever o dólar, porque é impossível, todo mundo erra. Né? Ou errou, pelo menos na maioria das vezes, ou deixaram de acertar consistentemente.
Mas quando a gente olha para o passado, né, no Brasil, eu lembro que lá atrás já teve momento, pô, foi um grande marco na minha vida quando minha família conseguiu levar a gente para Disney, a gente foi para Disney e o dólar estava 1 para 1. Né? E naquela época essa era a realidade. Né? E aí o dólar começou a subir. O dólar foi para R$ 2, né? Aí passou um tempo, o dólar foi para 3, só que já estava caro na cabeça das pessoas. Aí o dólar foi para 4 e já estava caro, e foi para 5. Já estava caro, e foi para quase 6 e a gente falou de 7, né? E aí se você for pegar todos os mandatos presidenciais no Brasil desde 1994, nunca um mandato presidencial terminou com o dólar num preço inferior ao que ele abriu. Nunca, desde 94. Então você pega todos os presidentes que a gente teve, isso nunca aconteceu. Então, o dólar tá caro? Porra, eu acho que tá caro. Eu vou parar de investir em coisas que se expõem ao dólar? Não vou. Por quê? Porque eu não vou tentar prever. O meu negócio é outro. Eu acho que uma frase que eu vi, eu concordo, é que talvez o único almoço grátis, ou um dos únicos almoços grátis que ainda existem no mercado, é a diversificação e o rebalanceamento. Né? Então, eu não estou investindo no dólar porque eu acho que está barato ou não. Eu estou investindo para diversificar meu capital, né? Para fazer uma alocação talvez mais eficiente no meu patrimônio, né? Para me redear de alguns problemas que a gente pode ter no Brasil. E quando a gente fala de criptomoeda, eu nem estou entrando aqui se está caro ou se está barato. Eu entendo muito mais como não consigo entender o futuro, tenho humildade, né? Eu consigo entender